Quer dizer que agora a Terra tem magos? Ah, magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. E se você está ouvindo esse programa em alguma plataforma, seja Spotify, Deezer, Apple Podcasts, o próprio YouTube Music, com certeza aí na plataforma tem algum lugarzinho em que você pode avaliar o programa e também deixar um comentáriozinho pra gente, né? Seja sobre esse episódio especificamente, seja na própria avaliação do projeto como um todo. Isso é muito importante pra gente, né? Dá aí a sua nota máxima, né? Deixa uma notinha, porque isso faz com que o programa tenha mais e mais relevância, chegue mais e mais pessoas, e aí a gente consiga expandir a mensagem do Diário Mágico. Eu também tenho para dizer para vocês o seguinte: no último Páginas Abertas, a gente falou sobre estado de gnose, né, a alteração da consciência. Foi um episódio muito legal e que a gente recebeu muitos e muitos relatos, foi muito impressionante para mim. E apesar do programa ter sido assim irretocável, eu não consegui tratar sobre medicinas e substâncias porque tinha tanta coisa para falar e tinha tanto relato bacana que eu já separei boa parte desses outros relatos tratando sobre medicinas naturais e substâncias alteradoras de consciência para o programa que vai ao ar agora em julho, né? Então, dia 4 de julho, sexta-feira, 8 horas da noite, como sempre, a gente vai falar sobre quimiognose, ou seja, a alteração da consciência através de substâncias sintéticas ou naturais e medicinas integrativas. Então, sim, a gente vai falar sobre ayahuasca, mas também a gente vai falar sobre outros tipos de substâncias que podem ser utilizadas ou não para a alteração da consciência, por vias de enteógenos, né, para fins, né, espirituais e religiosos. Esse é um tema polêmico que eu tenho que tomar bastante cuidado ao tratar dele, e por isso também o meu filtro com os relatos vai ser muito mais intenso. Mas eu gostaria que, se vocês tiverem algum tipo de relato para compartilhar conosco, histórias, vão ser muito bem-vindas para a gente construir esse roteiro. Como eu disse, já tem uma série de histórias que eles estão ali, né, separadas, mas às vezes você está escutando isso agora e vai falar assim: cara, tem uma história que eu tenho para compartilhar, eu tenho que falar sobre isso. Manda pra gente lá no DDD 31 97537 5123 ou então no contato @diariomagico.com.br. Esses dois endereços estão aí na descrição, tá, do episódio, e vocês podem mandar pra gente, vai ser muito legal. E se você gosta do Diário Mágico, considere entrar lá no apoia.se/Diário Mágico e nos apoiar em qualquer valor. Você já pode fazer parte da nossa comunidade, pode nos auxiliar imensamente. Se você gosta desse projeto, acha que ele é bem feito, acha que ele cumpre um tipo de propósito, essa é uma excelente forma de nos recompensar e nos auxiliar a continuar produzindo esse projeto que é maravilhoso. E, bom, é isso. Vamos lá? Vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Aí sim! E aí, pessoal, hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Diário Mágico o Oswaldo Condé. Seja muito bem-vindo, Oswaldo. Olá, boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Ô, Oswaldo, cara, que prazer recebê-lo aqui no Diário Mágico. Como é que você costuma se apresentar para as pessoas que às vezes ainda não te conhecem? Você é uma pessoa que tem tantos interesses aí, como é que é? É meio complicado, né? A gente falar, essa autodescrição é sempre um pouco complicada, né?
Não que eu seja tão modesto assim, infelizmente, não sou tão modesto, né? O ego está sempre ali roendo, né? Comendo pelas beiradas, mas eu sou um mineiro, Jubá, né? Terra da Manga, do Ari Barroso, do Nelson Ned, né? Estou há muitos anos em Brasília, a família mudou-se para cá em 73. Eu me formei até recentemente como professor em Ciência das Religiões Legal. por uma universidade de Curitiba e tenho uma pós-graduação em História das Religiões. Sempre me interessei pelo fenômeno religioso e espiritual. Comprei um livro quando tinha aí uns 17 para 18 anos, chamado Tantra, o Yoga do Sexo. Então, comprei esse livro e, naturalmente, naquela fase juvenil, me interessado em determinados assuntos e acabei descobrindo outros, né? Acabei descobrindo todo o aspecto simbólico espiritual por trás da tradição hindu na vertente do Tantra. E quando a gente é jovem, imagina que lendo um livro, tendo alguma informação mínima, você vai conseguir atingir iluminação rapidamente, facilmente, o que naturalmente não costuma acontecer, né? Sim, sim. Mas o interessante no livro é que ele chamava, né? Ele fazia chamadas sobre outros textos, sobre outros autores. Livro é assim, né? Você abre um livro, começa a ler um livro sobre um determinado assunto, e aquele autor, quando ele é um bom autor, pesquisador, ele começa a citar de onde ele tirou aquelas informações, né? O autor tal disse isso assim assado no livro tal, na página tal, e então, na verdade, quando você abre um livro, você está abrindo um mundo. Ixi. Cada página pode ter uma citação de 2, 3, de muitos autores, com muitas correlações. Então, aí eu comecei a tentar seguir, achar as referências citadas naquele livro. Corta as tossidas, por favor. Bom, então, eu comecei a achar algumas referências nesse livro, que era editado pela Civilização Brasileira, e o tradutor do livro era o professor Murilo, o professor Murilo Nunes de Azevedo, que foi presidente da Sociedade Teosófica. Ah, que legal, tá. E era uma coleção chamada Luz da Ásia. Então, era uma coleção que tinha textos de vários autores orientais interessantes e tal. E aí, por coincidência, acho melhor sincronicidade, eu vim me encontrar com o professor Murilo Nunes de Azevedo na Sociedade Teosófica em Brasília, alguns anos depois. E, inclusive, fez um dos meus casamentos no budismo. Olha só, tá. Então, obviamente, conhecendo o professor Murilo, que era um grande orientalista brasileiro, ele era monge budista em 3 escolas diferentes, iniciado em 3 escolas diferentes, Zen, Shingon Shu, que é budismo esotérico japonês, e budismo da Terra Pura. Ele foi iniciado em 3 escolas diferentes de budismo. Era membro da Sociedade Teosófica, foi presidente, escreveu muitos livros, traduziu muitos livros sobre taoísmo, budismo, hinduísmo, etc. E ele... Então, acompanhei um pouco da trajetória dele em Brasília, né, porque eu me tornei membro da Sociedade Teosófica em Brasília. Mas, voltando no tempo, voltando um pouco atrás na história, depois que eu li esse livro sobre Tantra, eu vi a famosa revista Planeta Sim, nas bancas de revistas, né? sim. Eu vi a famosa revista Planeta brasileira
que era uma tradução da Planète francesa, né? O Luiz Pauwels e Jacques Bergier, né? Inspirados nos livros Pauwels e Bergier, né? Que é os criadores do realismo, um dos criadores, né? Ou os criadores do realismo fantástico, né? Que escreveu o livro O Despertar dos Mágicos, né? Famoso, clássico livro, né? Que eu li, obviamente. Então, eu tive contato com a revista Planeta, eu escrevi para a Planeta, tinha uma coluna de leitores, eu escrevi para a Planeta, dizendo que eu queria receber cartas de grupos esotéricos, movimentos esotéricos, etc. Aí eu recebi, eles publicaram meu endereço, aí eu recebi cartas de todos os movimentos esotéricos que se tinha no Brasil na época, né? Caramba. Recebi cartas, então, de todos os movimentos esotéricos da época, e aí eu comecei a me corresponder com alguns deles, né? E aprendendo alguma coisa aqui, alguma coisa ali, etc. Mais tarde eu vim, minha família mudou-se para Brasília. Algum tempo depois, eu estava estudando ainda lá em Minas. Um pouco depois eu fui também para Brasília. E aí em Brasília eu comecei a contactar alguns grupos, né? Alguns movimentos, e fui parar na Sociedade Teosófica, né? Fui parar na Sociedade Teosófica, me tornei membro. Eu vim para Brasília em 73, né? Me tornei membro da Sociedade Teosófica e foi lá que eu encontrei o professor Murilo Nunes de Azevedo, né? Então, as coisas foram se concatenando aí. A sua família, nessa época, Oswaldo, tinha algum tipo de inclinação espiritual religiosa? Não. A minha família, na época, era absolutamente católica, né? Oh. Sou a ovelha negra da família. Mas esse interesse surge da onde, assim? É seu? Você lembra dele desde sempre? Esse é um interesse, assim, que me acompanha desde sempre, né? Desde que eu me interesso por gente, né? Desde que me interesso por gente, perdão. Vou repetir. Esse interesse me acompanha desde sempre, desde que eu me entendo por gente, né? Então, assim, eu comecei com as revistas Planeta e com o livro, né, do Tantra, do Omar V. Garrison, né, o Yoga do Sexo, e fiz contato com vários grupos espirituais e eu gosto, sempre gostei, vou continuar gostando até o fim dos meus tempos, né, de ler, pesquisar determinados assuntos. E aí, mas na minha família não tem ninguém próximo que se interesse, a não ser uma prima, né, lá nas Minas Gerais. Mas que eu conhecia até recentemente. Mas, assim, não tem ninguém na minha família próxima que se interessa por esses assuntos. Mais tarde, me casei em Brasília com uma senhora de origem americana e resolvemos montar um negócio. E o negócio que eu queria montar não podia ser outro. Tinha que ser uma livraria, né? Que demais. Devido ao meu amor pelos livros, tinha que ser uma livraria, né? Como você pode imaginar, uma livraria especializada em religiões comparadas e esoterismo em geral, chamada TOT, né? E nós, depois de um tempo, nós passamos também a editar. Editamos vários livros. 2 jogos de tarô, um jogo de runas, um livro sobre o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, chamado A Morte de Arthur. É o livro original do Thomas Mallory. Não é uma historinha para criança, né? É um livro em 4 volumes. Nós editamos 2 volumes, só conseguimos editar 2 volumes em português. Editamos também a primeira edição, tradução direto do alemão para o português, do livro Parsifal. A história de Parsifal, né? Do Wolfram von Eschenbach, né? Esse livro
primeira edição, né, em português. Atualmente ele estava sendo editado até recentemente pela editora Antroposófica. Mas a primeira edição é da Totti Livraria, né? O tradutor Schmidt Patier era um ex-general, né, que gostava desses assuntos, era Rosa Cruz, gostava desses assuntos, e traduziu o Parsifal para o português. Então, assim, mais ou menos essa trajetória, né? E com a livraria, com a Totti Livraria, nós também passamos a promover eventos, né? Passamos a promover um evento chamado Feira Mística de Brasília, que aconteceu durante 10 anos em Brasília. A gente fazia no Centro de Convenções de Brasília e também num dos shoppings de Brasília. A gente fazia uma feira menor no shopping, só com consulta de oráculos, e depois fazíamos a Feira Mística de Brasília no Centro de Convenções. Centro de Convenções no meio do ano, no shopping, em janeiro, as pessoas fazerem as previsões para o ano, né, que ia começar. Como é que era esse cenário de esoterismo ali nessa época? Isso a gente está falando de que? Meados da década de 80, 90? Exatamente. Uhum. Mais ou menos entre 85 e 95, mais ou menos. Tá. Isso aí. Você falou que a Totti Livraria chegou a editar 2 tarôs. Eu imagino que o número de tarôs disponíveis, né, no Brasil deveria ser bem limitado e deveria ser um artigo, não vou dizer artigo de luxo, mas algo que não é tão fácil de ser obtido. Você não chega numa livraria ou numa banca de jornal e consegue um deck. Ou era assim? Não. Naquela época, os tarôs que tinha no Brasil, basicamente, o tarô que tinha no Brasil era o tarô de Marseille, ou o tarô de Marsella, não é? Agora, mais recente, existem mais tarôs, mais variedades de tarôs, sem dúvida. Mas na época o tarô mais conhecido é o tarô de Marsella, que era da editora Pensamento. Uhum. Né? Também tinha um outro chamado tarô adivinhatório. Então, esses dois eram os tarôs mais comuns daquela época. Tarôs importados, poucas livrarias no Brasil tinham. A Horus em São Paulo, depois a Zipac, né? A Horus, a Zipac, que são 2 livrarias de São Paulo, que lamentavelmente já fecharam, né? Tinha o Francisco Juan Laisui, que era um argentino, que tinha uma livraria, ficava no Rio de Janeiro, no Mercado das Flores, no Rio de Janeiro. E nós tínhamos, a Totti tinha algum intercâmbio com alguma dessas livrarias, e a gente conseguia alguns tarôs importados através deles. Né? Que legal. O nosso tarô, primeiro tarô, foi o tarô dos boêmios, do Papis, né? Papus, Papis, tarô dos boêmios, uma versão brasileira, colorido, invernizado, muito bonito, uma caixinha vermelha quadrada. Que né? legal. E depois nós fizemos, foi desenhado por um design aqui de Brasília, sob minha orientação, né, o que devia ser colocado nas cartas e tal. Não que eu jogue tarô, mas, obviamente, eu pesquiso, né? Não costumo, eu tento falar menos bobagem possível, então eu faço pesquisa antes de falar sobre um determinado assunto, né? Eu faço alguma pesquisa. Hoje em dia, qualquer pessoa fala sobre qualquer assunto, lê um livro e sai dando curso. Verdade. É uma barbárie. Verdade. Né? É uma barbárie. Tem gente que vira xamã no final de semana. Sim, né? sim. Então, assim, é ridículo. Uns negócios, assim, peculiares, né? Mas, enfim, é a Matrix, né? E o outro jogo de tarô que nós fizemos, eu mandei, foi completamente bolado por mim, eu só não executei o desenho. Eu mandei montar, recortar e montar, eu recortei, eu selecionei e mandei montar as figuras baseados nas ilustrações de um ilustrador franco-alemão chamado Gustave Doré. Sim. Ele é alsaciano, se não me engano. Sim. E fez ilustrações para a Bíblia, Dom Quixote de la Mancha, o livro do Dom Quixote, né? Ele fez ilustrações para vários livros em bico de pena, preto e branco, bico de pena.
Aham. E aí, então, produzimos um tarô chamado o Tarô da Bíblia. Tá. Eu peguei os arquétipos do tarô, casei com determinados personagens bíblicos, cujas ilustrações foram feitas pelo Gustave Doré. Que demais. Então, é um tarô em preto e branco, mas feito com bico de pena, Nossa. espetacular, né? O Tarô da Bíblia, né? Sim. Ficou muito bonito, né? Não fez tanto sucesso porque era preto e branco, aí o pessoal, né? Ah, é preto e branco. Mas, bom, enfim, gosto não se discute. Lamenta-se, né? Há um ditado assim. Então, aí, quer dizer, então essa é mais ou menos a trajetória da livraria. Se você me perguntar por que a livraria fechou, eu vou ter que lhe dizer que empresa no Brasil não tem problemas econômicos, né? Verdade. Eu abri um negócio chamado Disque Tarô, que era um serviço 0900. Você fazia consulta de tarô por telefone e era debitado na sua conta, né? Só que estava funcionando razoavelmente bem. Só que chegou um determinado momento e a companhia telefônica, na época, que era a Tele Brasília, ela não estava fazendo os repasses que me eram devidos da forma correta, nem prestando contas, mandando os relatórios que deveria mandar, né? Enfim, isso causou um problema que levou ao fechamento da livraria, porque esse sistema funcionava debaixo da cobertura legal da livraria. Então, uma coisa que foi criada para alavancar recursos, para aumentar e ampliar a livraria, que hoje seria uma espécie de cultura, que lamentavelmente acho que já não existe mais, né, a livraria cultura, né? Sim. Ou estava com sérios problemas, seria uma espécie de livraria cultura das religiões comparadas e filosofia oriental, etc. Que demais. Sim. Então, aí, infelizmente, a livraria fechou, né? Mas esse 0900, Oswaldo, como é que funcionava isso? A pessoa ligava e aí tinha uma pessoa ali para responder, né, dúvidas dela? Era isso? Serviço 0900 eram serviços prestados por telefone. Tá. Ou seja, você ligava para um número que era 0900 XXX, né? E aí, no meu caso, uma telefonista atendia e falava, né? Olha, disse que tarô, bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, aí a pessoa, o cliente, eu queria falar, já era conhecido, já conhecia o serviço. Eu quero falar com a Marisa, eu quero falar com a Suzy. Aí a telefonista transferia a ligação para aquela operadora. Só que era uma operadora de tarô. E ela jogava com fone de ouvido, e ela jogava tarô ao vivo em cores, ouvindo o que a pessoa estava falando, se conectando por telefone. Sim. Que O mais interessante é que funcionava, né? Porque se a sincronicidade depender da presença física da pessoa para funcionar, ela não existe, né? E aí era cobrado pelos minutos de ligação. Exatamente. Isso era computado pela companhia telefônica. E a gente tinha um limite, se eu não me engano, acho que era 20 minutos. Para que não ficasse muito cara a conta, não sobrecarregasse a pessoa, né? E isso era 20 minutos, vamos dizer assim, que valia mais ou menos por uns 25 dias, né? A pessoa só podia se consultar de novo naquele número X tempo depois. Que a gente tinha essa ética para que não sobrecarregasse a conta da pessoa, Que né? legal. Ou de repente a funcionária doméstica pegava o telefone e ia consultar sem a patroa saber, e aparecia uma conta desse tamanho. Sim. Só que esse serviço deixou de ser funcional no Brasil. Por quê? Porque tinha aquelas empresas que a gente chamava de caça-níqueis. Tinha empresas que, né, que prestavam serviços, abre aspas, eróticos, fecha aspas, por telefone. Aí a molecada ligava para aqueles negócios, estava escutando besteira ali, durante horas. Aí chegava a conta de 5 mil reais, de 6 mil reais, de 7 mil reais, para o papai pagar. Sei, caramba. Por causa disso, houve
houve uma movimentação na Câmara dos Deputados, se não me engano, e eles então baixaram uma norma de que a pessoa só poderia consultar esse tipo de serviço se ela desse permissão por escrito. Aí matou o serviço, né? Acabou. Aí matou o serviço. Entendi. Mas que ideia interessante, cara. Muito inovadora. Isso já era usado, essa ideia já era aplicada nos Estados Unidos. Você é ligeiramente jovem, me parece, Sim. então você talvez não tenha conhecido o Walter Mercado. Sim, já ouvi falar bastante dele, mas não conheço. Walter Mercado era um empreendedor, vamos dizer assim, norte-americano, que andava com umas capas assim coloridas, cabelo louro, comprido assim, não é? E ele tinha esse sistema nos Estados Unidos, né, de consultas de arte divinatória por telefone. Ele tinha aquela famosa, uma expressão que virou um mantra no Brasil, né? Ligue a hora, ligue já. Essa expressão você deve ter ouvido talvez na boca de alguém por aí, um pouco mais velhinho, né? Ele falava, ele era de Porto Rico. Se não me engano, ele era de Porto Rico. Morava em Miami, mas era de Porto Rico. Então ele falava assim: ligue agora, ligue já, para saber seu futuro. Aquele sotaque latino carregado, né? Sim. Que demais. Então esse sistema existia lá, existia em vários países. Não sei se hoje como é que está, mas lá era famoso, existia, né? O nosso sistema, a nossa empresa o Disque Tarô foi a primeira que abriu em Brasília, uma das primeiras do Brasil, a primeira em Brasília e uma das últimas a fechar. Olha. Porque aí tinha vários sistemas, né? Vários sistemas. Tinha Disque Contabilidade. Você está com um problema de contabilidade aí? Você vai mandar seu funcionário embora? Você quer saber quanto paga, deixa de pagar? Babá? Não tinha internet, né? Então você ligava para esse número telefônico e eles te davam uma consultoria de contabilidade. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Oswaldo, e cara, tendo a livraria Totti aí, você deve ter conhecido muita gente, né, desse meio, deve ter tido acesso a uma série de publicações que às vezes quando a gente, sei lá, é um reles mortal civil e não está inserido no mercado literário, a gente não tem acesso, e né, o que já era interesse deve ter se ampliado muito, né? Quando a gente estava conversando, você me falou que você é autor de 14 livros, né? E eu queria saber, né, como é que foi essa trajetória aí de depois da Totti, essa trajetória espiritual, assim. Você estava na sociedade teosófica, tinha ali, né, lido algumas coisas sobre budismo e tudo. E aí, cara, como é que desenvolve isso aí? Você mencionou uma coisa interessante que é o seguinte, né? Antes de entrar nesse aspecto, vamos dizer assim, que estando à frente da livraria Totti durante 10 anos, nesse período, que antecedeu o ano 2000, muita gente fugiram para as montanhas, corram para as montanhas, achando que o mundo ia acabar, né? Mas eu conheci muita gente interessante na livraria. Então eu posso enumerar algumas delas, você já deve ter ouvido falar, né? JJ Benítez, Operação Cavalo de Troia, Sim. esteve autografando o livro na minha livraria. Caraca. Zulma Reio, escrevia livros sobre alquimia. Alquimia interior. Esteve na minha livraria, esteve na minha feira mística autografando livros. Danny Johnson, mais famoso iridólogo, que passou por aí, esteve na minha feira autografando livros. Joãozinho 30, o carnavalesco, que era também ligado a questões esotéricas, esteve na feira mística fazendo conferências. General Moacir de Mendonça Uchoa, o General Uchoa, o Papa dos Discos Voadores,
autografou livros na minha livraria, comemorou aniversário num restaurante vegetariano que eu tinha, né? O Que doido. criador do projeto Alvorada, Luiz Gonzaga Scortese de Paula, também da área de ufologia, vivia na minha livraria. Então, assim, quem frequentava a minha livraria? Todas as pessoas que eram interessadas em livros esotéricos, que era da Rosa Cruz, da Antroposofia, da Sociedade Teosófica, da Eubiose, né? De todas as organizações, entre os anos 85 e 95, frequentaram a minha livraria, não é? Que Então, era realmente assim uma fauna bem peculiar. Inclusive, a sua livraria aparece aqui no nosso podcast no Diário Mágico, no episódio do nosso amigo em comum, né, o Bruno Frater Pelicano, que ele cita a Livraria Totti no início da caminhada dele esotérica, né, e cita você também, Oswaldo. Muito legal, muito incrível, cara. O Bruno é uma pessoa especial, é um irmão Sim, da ordem Naqshbandi. Ah, Mas, então, quando eu li os primeiros livros sobre esses assuntos espirituais, eu queria virar hindu. Né? Porque eu li os livros do Vivekananda, do Ramakrishna, do Yogananda, dos grandes mestres, Ramana Maharishi, né? Dos grandes mestres, dos grandes yogis. E, obviamente, você fica interessado no hinduísmo. Mas aí tem um pequeno problema, é que você não pode se converter em hindu. Você tem que ter nascido lá dentro de uma casta. Você não vira hindu. Impossível. Né? Sim, você pode praticar yoga. Você pode até se tornar discípulo de um mestre espiritual. Mas não tinha um mestre espiritual hindu no Brasil, naquela época, acessível. sim, sim. Eu cheguei a conhecer um grande guru aqui em Brasília. Eu escrevi um livro sobre ele, que é o Swami Tilak. Swami Tilak, que inspirou a criação de um templo hindu em Brasília. Mas esse templo surgiu muito depois, né? Que realmente era um guru iluminado, Swami Tilak. Né? Um dos poucos iluminados, vamos dizer assim, que eu encontrei. Bom, eu estou falando iluminado em termos geral, né? Tá. Genericamente falando. Né? Entendi. Que, obviamente, estando eu, como diz alguém, né? Quem sou eu na fila do pão? Né? Sim. Para falar se a pessoa é ou não iluminado, né? Não é negócio, não funciona assim. O meu medidômetro espiritual não é tão preciso assim, né? Sim. Mas o Swami Tilak que era um ser iluminado, né? Absolutamente não era uma pessoa comum, Sim. né? Pelo que contam os discípulos e pelo impacto que ele me causou, ele era uma pessoa diferenciada, muito diferenciada, para dizer o mínimo, né? E eu escrevi um livro sobre ele, chamado Gnana Mandiram, né? O Templo de Sabedoria, né? Da Índia ao Brasil, né? Que fala sobre a vida desse guru, a vinda dele ao Brasil e a relação dele com os discípulos no Brasil, que vai dar origem a um templo em Brasília, fica no Lago Norte, em Brasília, né? Templo esse construído pelos seus discípulos aqui. Ele já faleceu, mas a ordem a que ele pertencia continua existindo lá na Índia e regularmente vem membros da organização a Brasília e ao Brasil. Né? Mas acho que eu me perdi um pouco na narrativa. Você falou que você queria ser hindu, mas que não podia porque não tinha... né? Então, não dava para ser hindu, não tinha um guru na época, né? Não dava para ser hindu. O que tinha mais perto do hindu? Budismo. Mais próximo seria o budismo, né? Mas mesmo assim, na época, em Brasília, o budismo ainda estava incipiente, né? Eu andei praticando alguma meditação budista com uma pessoa que era do Itamaraty, uma senhora que era do Itamaraty, e que recebeu iniciação no budismo tibetano na França.
Essa senhora recebeu iniciação no budismo tibetano na França. E então ela veio para Brasília, porque ela era do Itamaraty, né? No Ministério das Relações Exteriores, e a gente teve contato com ela aqui, então a gente praticou budismo tibetano com ela há algum tempo. Uhum. Mais tarde eu conheci o professor Murilo Nunes de Azevedo, que era budista, né? Foi iniciado no budismo Shingon, depois é um budismo esotérico japonês, derivado do budismo tibetano. Depois ele praticou Zen, e depois, então, ele se fixou na Terra Pura, no budismo da Terra Pura, que é um budismo devocional japonês que cultua o Buda da luz infinita, Amida, ou Amitabha, em sânscrito, né? Inclusive, depois ele fez um dos meus casamentos, foi feito no templo budista, feito pelo Dr. Murilo Nunes de Azevedo. Que legal. Bom, depois disso, mas o budismo da Terra Pura, eu não me adaptei completamente, vamos dizer assim, ao budismo da Terra Pura, continuei as minhas investigações, até que, num determinado momento, eu comecei a ter contato com a literatura sufi, né? Com as poesias de Rumi, né? E isso começou, então, a me atrair, né? Aos poucos eu comecei a me interessar pela literatura sufi. Nós publicamos um livro atribuído ao Ibn Arabi. Quando eu tinha livraria, primeiro era livraria, depois passou a ser livraria e editora. Eu editei uns 12 a 15 livros na minha livraria editora. E um dos livros que nós editamos era um livro chamado Tratado da Unidade, atribuído a Ibn Arabi. Ibn Arabi é considerado um dos maiores mestres sufis de todos os tempos. Ele nasceu em Múrcia, na Espanha, durante o período dos mouros na Espanha, né? E ele é considerado o Sheikh Al-Akbar, o maior de todos os sheiks. Tem uma conferência minha no YouTube sobre ele, né? E ele escreveu, então, mais de 300 livros. Nossa! Imagina alguém, lá para o século XII, XIII, escrever mais de 300 livros à mão, Que sem isso, cara? computador, sem máquina de escrever. Aham. Então, ele é considerado o maior, ele é chamado de o sheik maior, o maior de todos os sheiks, né? O maior de todos os mestres. Claro, isso é uma denominação assim, geral, vamos dizer assim, né? Ampla, mas ele é extremamente respeitado, né? Ele escreveu mais de 300 livros, e muitos desses livros ainda são conservados, existem até hoje, são traduzidos e editados em vários países do mundo. Inglês, francês, espanhol, português, alemão, né? Então, a gente traduziu um livro, eu contratei uma pessoa que traduziu um dos livros, né, do Ibn Arabi para o português, que foi o Tratado da Unidade. E um livro muito interessante, realmente um livro muito interessante. E aí, meu interesse pelo sufismo foi se ampliando, as histórias do Mullah Nasruddin, né, o famoso personagem sufi árabe, né? Eu não sei se você conhece. O Mullah Nasruddin é um personagem que ele é utilizado para passar mensagens. Pedro Malas Artes, talvez você já tenha ouvido falar, que é uma figura. O Pedro Malas Artes é uma espécie de Didi dos Trapalhões. Tá. Mal comparando, tá? Aham. É uma espécie de Didi dos Trapalhões, o Pedro Malas Artes.
Só que o nome dele já indica Pedro Malas Artes, Aham. e faz artes más, Aham. né? Ou seja, ele é uma espécie de trickster, né? Ele é o aprontador, né? Sim. Ele é o malandro. Pedro Sim. Malas Artes é um malandro, que é uma figura da Península Ibérica, Uhum. né? Talvez mais português do que espanhol, não sei bem as origens, mas é um personagem que fica passando especialidade dele. Ele é tipo um malandro do Rio de Janeiro antigo, que vivia dando pequenos golpes, vivia de golpes, de estratagemas, mas nada assim que machucasse, matasse, machucasse. Não, era golpes assim, né? Então, Sim. né? Então Pedro Malas Artes, então ele vivia de golpes e de estratagemas, de malandragem. O Mullah Nasruddin, o Mullah Nasruddin é um personagem pelo qual passam e ele vive historietas que são engraçadas, mas que têm um fundo. À primeira vista tem uma piada, mas quando você para pensar, quando você para para pensar, você percebe que tem um ensinamento por detrás. Sim. Então, por exemplo, a história mais conhecida do Mullah Nasruddin, uma das mais conhecidas, né? Tem centenas de histórias do Mullah Nasruddin. E não se sabe se ele é um personagem real, né? Os iraquianos dizem que ele é iraquiano. Os sírios dizem que ele é sírio. Os libaneses dizem que ele é libanês. Os turcos dizem que ele é turco. Aham. Porque como ele é um personagem famoso e muito querido, né? Então todo mundo quer o que é bom para si. Sim. Uma das histórias mais conhecidas do Mullah Nasruddin, né? Nasruddin, né? Nasreddin, né? O Mullah Nasruddin estava um dia em frente à sua casa, olhando para o chão. Na rua, exatamente em frente à sua casa, olhando para o chão, procurando alguma coisa. Aí um vizinho chegou e perguntou para ele: Ó Mullah, o que você está procurando? Aí o Mullah Nasruddin respondeu: Ah, eu estou procurando a minha chave. Aí o vizinho, muito solícito, vou te ajudar. Começou também a procurar ali. Passaram uma meia hora procurando a chave na frente de casa, na rua, no gramado, em volta ali e tal. Não encontraram nada. Aí o vizinho perguntou assim: Mas onde foi exatamente que você perdeu sua chave? Aí o Mullah Nasruddin respondeu: Dentro de casa. Aí o vizinho perguntou: Ué, mas se você perdeu a chave dentro de casa, o que você está procurando aqui fora? Aí o Mullah respondeu: É que aqui tem mais luz. É uma piada. Ah, Você pode entender como uma piada. sim. Mas aí vamos com telecurso segundo grau. Vamos pensar um pouco. O Mullah Nasruddin perdeu a chave dele. Perdeu a chave dele dentro de casa. Sim. Mas ele está procurando Aham. fora. Ele vai encontrar? Não. Sim. Os órgãos dos sentidos, Sim. os olhos, o nariz, os ouvidos, o tato, estão procurando, captando informações fora. Então ele estava procurando a chave da casa dele, Sim. a chave da alma, do coração, fora, Sim. em vez de procurar dentro. Ele vai encontrar? Não. Não. O seu vizinho consegue encontrar a chave do seu coração? Não. Não. É você que tem que procurar. Sim. Você tem que procurar dentro.
Mas ele estava procurando fora? E do lado de fora tem mais luz. Tem mais Claro. estímulo. Os sentidos projetam para fora. Então, assim, é uma Legal. história pequena, curta, mas tem ensinamento. Sim. Tem Bonito. ensinamento. Não é? Sim. Ah, Então, essas histórias são chamadas de contos de ensinamento. tá. Isso é uma das formas dos sufis transmitirem o conhecimento espiritual, né? O conhecimento psicológico, psíquico espiritual, vamos dizer assim. Sim. Então, essas histórias do Mullah Nasruddin, as poesias do Rumi, as poesias do Attar e de outros autores famosos, acabaram me levando a buscar a espiritualidade sufi, Uhum. né? Uhum. Então, aí eu comecei a contactar algumas coisas ligadas ao sufismo e, finalmente, eu vim parar na escola Sufi Haqqani Naqshband, né? Haqqani Naqshband, que é uma escola que foi mais evidenciada, trazida à luz pelo Sheikh Nazim, né? Sheikh Nazim, que viveu em Chipre do Norte. A ilha de Chipre é dividida ao meio, né? Metade é controlada pela Grécia e metade pela Turquia. Então, a parte norte é controlada pelos turcos, que é muçulmana, né? E a parte sul é controlada pela Grécia. O Sheikh Nazim tinha a sua derga, sua téquia, seu ashram, seu centro no Chipre do Norte, né? Os continuadores hoje da ordem são os filhos do Sheikh Nazim, né? E o Sheikh Nazim estudou com o Sheikh Faiz al-Dagestani. O Sheikh Faiz al-Dagestani, quando jovem, conheceu Gurdjieff. Uau! Caramba! Gurdjieff recebeu ensinamentos do Sheikh Faiz al-Dagestani, Caraca! Tá. né? E essa escola chama-se Naqshband. É uma coisa muito importante no esoterismo clássico tradicional, é a linhagem de sucessão discipular, Aham. né? Sim. E no hinduísmo é chamado de Shishya Parampara. Parampara. Shishya Parampara é a linhagem discipular, Uhum. né? Fulano, discípulo de Beltrano, discípulo de Ciclano, discípulo de Palalá, Paralá, 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 até chegar, começando do fundador, passando por vários discípulos que se tornam mestres autorizados, até chegar nos tempos de hoje. Sim. Então, essa ordem sufi funciona dessa forma. Sim. No budismo tibetano funciona assim, no hinduísmo funciona assim, né? Em várias escolas hindus é assim, tradicionais, assim que funciona, e no sufismo funciona assim, e na Kabbalah funciona assim, Sim. né? Não tem essa coisa. é, Pode até acontecer, mas é muito incomum da pessoa nascer, não ter contato com ninguém, com nenhuma escola, com nenhum mestre, virar mestre e começar e criar uma escola. Não costuma funcionar assim. Você tem uma escola, né? Uma escola, essa escola tem uma linhagem, né? E cada discípulo foi treinado por um mestre e assim sucessivamente até os tempos de hoje. Uhum. Isto é a tradição. Isso é a tradição. Né? Isso é a tradição. O Sheikh, fundador da escola Naqshband, é o Sheikh Bahauddin Naqshband, que é da Ásia Central, né? Um dos livros que eu escrevi, que é sobre Ahmed Yazawi, né? O mestre de sabedoria do Cazaquistão, né? O Sheikh Ahmed Yazawi é da linhagem que dá origem aos Naqshband. É da mesma linhagem. Da mesma linhagem. Né? E
Você mencionou que esse livro ele te rendeu um convite para participar de uma conferência no Cazaquistão. É. O, o livro do Ahmed Yazawi, A Jornada do Sufismo, o mestre de sabedoria do Cazaquistão, me rendeu um convite muito honroso para ir a Astana, que é a capital do Cazaquistão. Isso vai ser em setembro, aonde haverá uma conferência, um congresso internacional de líderes religiosos, de líderes das religiões mundiais. Eu estou indo como um pesquisador do assunto, né? Eu não sou fundador de nenhuma religião, nem pretendo. Eu já tenho dor de cabeça demais, né? Sair por aí tendo discípulos, não é? As pessoas são... É incrível, né? Como as pessoas querem se colocar na posição de mestre espiritual, né? Sim. De guru, de mestre espiritual, de sheik, disso, daquilo, né? De pir, né? De derviche. E guiar os outros. Sim. Essas pessoas não imaginam qual é a responsabilidade, né? Sim. Quanta responsabilidade tem uma coisa dessa? Imagina, você instruir e dirigir a vida espiritual de outra pessoa. Eu não vou falar a gente, né? Porque quem sou eu para julgar você ou os nossos ouvintes, mas eu tenho todas as dificuldades do mundo, né? Tenho todas as dificuldades do mundo para conseguir me gerir, né? Me administrar espiritualmente. Vou ter que cuidar de outros, dezenas, centenas, ainda que fosse um só. É uma responsabilidade brutal. Sim. Imagine você aconselhar uma pessoa, você estando bem intencionado, mas você está bem intencionado em aconselhar uma pessoa, mas o seu conselho está equivocado para aquela pessoa naquele momento. E acontece uma besteira, acontece um problema. Você vai Tal assumir a como responsabilidade. o conto de ensinamento, né, nos apresenta, o vizinho não tem a chave da casa, né, do outro. Exatamente. Sim. Exatamente. Então, assim, as coisas não são assim tão simples. Mas o Ahmed Yazawi é um mestre, é um Rajagan. O Rajagan é a palavra persa para mestre de sabedoria. Curiosamente, a mesma expressão usada por Helena Blavatsky quando fala dos seus mestres. Ela Sim. os chama de mestre de sabedoria, Sim. né? Mahatmas, em sânscrito, ou mestre de sabedoria. A expressão mestre de sabedoria é o nome dado a uma escola sufi, da qual fez parte Ahmed Yazawi, de onde vai sair também a escola Naqshband, a escola daqueles que fazem o desenho, escrevem, que desenham. Desenham o quê? O nome de Deus no coração. Aqueles que desenham o nome de Deus no coração, né? A escola Naqshband é dos desenhadores, né? Que desenham. Então, o Ahmed Yazawi está dentro da linhagem da escola Naqshband, fundada por Bahauddin Naqshband, que vai dar iniciação em vários mestres até chegar a Faiz al-Dagestani, ou seja, que veio do Daguestão, do Cáucaso, né? E foi um dos iniciadores, ou o principal iniciador, né, do Sheikh Nazim, da ordem Haqqani Naqshband de Chipre, da qual modestamente faço parte, né? Sou um aprendiz, né? Oswaldo, obviamente em todo esse interesse, né, no sufismo, em algum momento vem a conversão para o islamismo? Isso é possível estudar sufismo e não ser muçulmano? Não.
A sua pergunta está correta. É possível estudar o sufismo e não ser muçulmano? É. Você falou Praticar. estudar. Tá. Praticar, não. É possível praticar alguma coisa? É possível. É possível praticar. Você, na escola sufi que eu faço parte, você pode assistir às reuniões. A maior parte das reuniões você pode assistir. Pode ver algumas práticas. Uhum. Pode participar de algumas práticas. Uhum. Mas é preciso delimitar bem as coisas, Hum. no sentido de que, primeira coisa, conversão para qualquer religião forçada é errado, não tem valor nenhum. Claro. Não tem valor nenhum. Perfeito. Ótimo. Primeira coisa, né? Como diz o Carlos Castaneda, né, num dos seus livros, né, um caminho que tenha coração. Sim. Mas o caminho que tenha coração tem que ser o caminho que tenha o seu coração. Sim. Não um transplante, um coração imposto, né? Ótimo. É uma Ótimo. pessoa que quer que você vire determinada coisa. Isso Sim. é outra história. Sim. Isso é um transplante que vai dar rejeição, É. né? É. Então eu gosto muito de determinada escola espiritual e eu quero que você se converta. Aham. Mas se Não você vai dar certo. mas se seu coração não está nessa escola, não adianta. Não Sim. tem valor, isso não vai funcionar, né? É. Então é possível estudar sufismo sem ser muçulmano? É possível. É possível praticar alguma coisa. Mas chega num determinado momento que, para você se aprofundar, você tem que assumir um compromisso, vamos dizer assim, por inteiro. Sim. Né? Você não pode ser metade cristão. Aham. Você não pode ser metade muçulmano. Eu sou metade muçulmano. Não, eu sou metade cristão. Não, eu sou metade judeu. Não, eu sou metade hindu. Não dá. Sim. Né? Então, assim, muita gente estuda Kabbalah, mas não está ligado à tradição judaica. Uhum. Percebe? Uhum. Eu quero ir para o céu cristão, mas eu não quero ser cristão. Não, eu quero ir para o céu muçulmano, mas eu não sou muçulmano. Eu quero me converter ao Islã. Não, eu prefiro o céu judeu, tem mais regalia. O céu dos judeus tem mais regalias e tal. Você vai se converter ao judaísmo? Não quero converter ao judaísmo. Tem leis dietéticas demais. Né? Entendeu? Então, Ótimo. essas tradições abraâmicas, por ordem de aparecimento, judaísmo, cristianismo e islã, todas as três têm aspectos esotéricos. Sim. Todas as três têm aspectos esotéricos. No judaísmo chama-se Kabbalah. Uhum. No Islã chama Tasawuf. Tasawuf, ou em português, no Ocidente, sufismo. Uhum. E no cristianismo tem o cristianismo esotérico. Só que, no caso do cristianismo, houve muita censura. Houve muito corte, muita censura, né? Sim. Muita interferência, muita briga política, muitas guerras religiosas. Então, isso ficou mais ou menos obliterado. Quando você pega os textos cristãos e começa a procurar nas entrelinhas, você começa a perceber que tem que ter tido alguma coisa interna. Uhum. Mas as chaves foram perdidas. Aquela chave do Mullah Nasruddin foi perdida. Sim. Né? Não, mas não tem esoterismo no cristianismo, não tem nada disso e tal. É só a missa ali, ou a pregação evangélica, ou a missa. Ou a pregação da igreja ortodoxa grega ou russa. Não tem nada de esotérico, nem nada. Bom, se não tem nada de esotérico, por que é que Jesus falava por parábola? Uhum. Os E discípulos, tudo. os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, por que fala o povo através de parábolas?
Aí Jesus respondeu para os discípulos. Veja, nós temos duas classificações aí. Uma coisa é discípulo e a outra coisa é povo. Sim. Né? Discípulo é aquele que largou tudo para seguir um mestre espiritual. Uhum. Né? É um sannyasi, né? Um aprendiz na maçonaria, é um sannyasi, né? Um cara é um discípulo de um lanu, como diria Blavatsky, um discípulo, né? Um aprendiz de um mestre espiritual e vive sob a orientação de um mestre espiritual. Convive com o mestre e vive sob a orientação de um mestre. E o povo são as pessoas comuns, né, que estão ali e tal. Vai no templo religioso da religião que ele pertence uma vez por semana, tá tudo bem e tal. Né? Se é católico, vai lá, confessa, comunga e tal. Uma vez por semana ele vai na igreja. Sim. Saiu da igreja, muitas vezes ele esquece tudo que foi ensinado ali e faz um monte de besteira. Né? Eu estou falando de igreja, mas não necessariamente católica. A igreja é o templo, a igreja, né, a sinagoga, né, a mesquita, né, o que for. Né? É aquele cara que vai uma vez por semana e acha que está tudo bem, está tudo bem, está tudo certo. Né? Aquele cara que vive naquela expectativa, né? Ele tenta se controlar por medo do inferno e com a ambição do céu. Então ele fica ali naquele meio termo. Né? Discípulo não. Discípulo é aquele que segue fielmente aquilo que o mestre espiritual está ensinando. Né? Então, os discípulos perguntaram a Jesus, que era o guru, o mestre, por que é que Jesus ensinava contando historinhas com fundo moral. E parábolas. Ele respondeu: a vós, discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Ao povo, eu falo por parábolas. Quando ele falou isso, é óbvio, claro, cristalino, que ele atestou que existiam níveis de conhecimento. Sim, claro. O conhecimento que é dado aos discípulos é uma coisa. O conhecimento que é dado ao povo é outra coisa. Eles não estão preparados para receber. Eles não vão entender. Eles não têm a capacidade ou intelectual, ou espiritual, ou emocional para receber aquele conhecimento. Falta referência, né? É a história da semeadura, né? Que é contada, né? Que fala sobre a semente, né? Você semeou num campo árido e não cuidou, não vai nascer. Né? Você plantou num lugar fértil, cuidou, aguou, tirou a erva daninha, plantou, etc e tal, vai nascer. Você plantou abacaxi, vai nascer o quê? Abacaxi. Você plantou tâmara, vai nascer tâmara. Você plantou morango, vai nascer morango. Então, você pode interpretar essa história, a parábola do semeador, né? Você pode interpretar essa história como uma aula de agronomia. Tá certo. É isso mesmo. Isso é um nível de interpretação. Sim. Você pode interpretar isso psicologicamente. Não. Se eu plantar discórdia, confusão, briga, eu vou receber o quê? Discórdia, confusão, briga. Aí alguém que é espírita pode falar assim: não, ele estava se referindo, se a gente plantar ações ruins nessa vida, receberemos na próxima. E já é a interpretação espírita. Sim. Aí o muçulmano, ou o judeu, ou o cristão vai dizer: não, se a gente plantar más ações nessa vida, na próxima vida, no julgamento, isso vai ser cobrado.
Então, existem níveis e níveis de interpretação. Uhum. Mas para fazer essas interpretações todas, você tem que ter as chaves de interpretação. Sim. E essas chaves, na minha visão, né, no cristianismo, elas ficaram muito soterradas. Uhum. Elas ficaram muito soterradas, elas foram meio que perdidas, né? Você tem os santos da Igreja Católica? Tem os santos, né? Você vai falar que São Francisco de Assis era um mau sujeito? Que ele não tinha algum grau de iluminação espiritual? Tem, óbvio. Quem Uhum. sou eu para julgar, né? Sim. Quem sou eu para julgar? Você tem o São João da Cruz, o São Francisco de Assis, né? Teresa d'Ávila, esses grandes santos, né? Que tinham até poderes espirituais. Então, assim, mas esses são místicos que atingiram um nível espiritual muito alto por força e esforço próprio. Sim. Não porque eles estavam ligados a uma escola e foram treinados por um mestre. Uhum. Né? Então, místico, alguns autores fazem a diferenciação entre místico e esotérico. Legal. Então, místico é aquele que, como São Francisco, atingiu a iluminação espiritual por si só. Sim. Mas isso é dificílimo. Dificílimo. Né? Não estou dizendo que esotérico é fácil, mas conseguir se auto-iluminar sozinho, sem um guia, sem um treinamento, sem o acompanhamento de um mestre espiritual, é um negócio muito complicado. Uhum. É o voo do solitário para o solitário, né? Da alma humana para o sagrado. Isso é muito difícil. Uhum. Dentro de uma escola, aparentemente seria um pouco mais fácil. Aparentemente seria um pouco mais fácil. Mas pelo menos você tem um guia ali de alguém que percorreu o caminho, entendeu? Mas A o pior, estudante da escola, ele se ilumina? Ou antes de se iluminar, ele não se torna um místico? então, na tradição sufi, na tradição cabalista, na tradição hindu, na tradição budista, você tem muitas pessoas que se iluminaram, né? Se autotransformaram, sendo orientadas por mestres, entendeu? Sim. Agora, é complicado assim, né? Esses mestres cristãos que eu citei, quais foram os discípulos dele e se iluminaram diretamente, né? A gente não tem registro histórico, né? Eu não tenho. Se alguém tem, ótimo. Forneça. Entendeu? Essa que é a questão, não é? É lógico, cada um desses caminhos tem as suas peculiaridades, né? E longe de mim querer me atrever a julgar níveis espirituais alheios, né? Mas existe uma diferenciação entre uma coisa e outra, né? E essa diferenciação não foi colocada por mim, né? Eu tenho essa impressão de que a realização espiritual, né, nesse plano, ela vai passar por um nível de gradação que ela não é só um cumprimento de uma tarefa e pronto, acabou, né? Eu tenho esse entendimento de que esse indivíduo, quanto mais próximo disso que a gente está chamando de iluminação, ele vai chegar num estágio do extraordinário, não no sentido do showman, mas no sentido de ser algo que é estranho aos olhos, né? Quando você faz a descrição, né, daquele mestre budista que você conhece, que você fala, ele tinha algo de extraordinário aos meus olhos, né? Aquilo chama muita atenção, né? Então, esse mestre que eu conheci não era budista, era hindu, né? O Swami Tilak. O Swami Tilak, eu era bem jovem, eu fui assistir a uma conferência dele. Uhum. Eu ouvi uma vez, Uhum. mas nunca mais esqueci. Uhum. Eu fui assistir a conferência dele. Ele falava em portunhol, assim, e ele tinha o dom de línguas, ele falava muitas línguas. Uhum. E
e ele entrou na sala para fazer a conferência e eu fiquei esperando, né, que ele chegasse, porque vaidosamente, como eu tinha lido alguns livros, né, sobre a tradição hindu e sobre budismo e sobre outras religiões e tal, eu queria meio que me exibir, né, fazendo algumas perguntas. Vou fazer uma pergunta interessante Sim, para mostrar que eu sei alguma coisa, né? sim. Cheio de perguntas para fazer para ele e tal. Vou perguntar isso, perguntar aquilo. Tal. Aí era uma sala de aula de uma universidade. Uma sala de aula e tal. Todo mundo sentado naquelas cadeiras ali, típicas, com o braço para escrever. Uhum. Aí, sentado lá e tal, eu fui com um amigo, um grande amigo na época, estava aí sentados os dois ali na frente, logo na primeira ou segunda fila. Então, eu fui conhecer o Swami Tilak, Sim. um guru indiano, recém-chegado ao Brasil, foi fazer uma conferência na universidade. Eu estava cheio de ideias na cabeça para perguntar a ele, para mostrar que eu sabia alguma coisa, para fazer umas perguntas assim e tal, né? Me exibir intelectualmente e tal. E aí estava todo mundo sentado ali numa sala de universidade, ali aquelas cadeiras com banco, com cadeiras com braços para escrever e tal, né? E o pessoal ali conversando e tal, não sei o que, todo mundo animado, conversando, esperando como é que será o cara, quem é e tal, de onde é que veio, papapá, será importante, não é? Não sei o que, não sei o que. Aí ele entrou na sala. A porta lá abriu, eu caminhando uma pessoa na direção a dentro da sala, todo vestido careca, 1,60 m e pouco de altura, mais ou menos baixinho como eu, ligeiramente gordinho, calvo completamente, com a cabeça raspada, todo vestido de laranja, descalço. Ele viajava descalço para todo lugar. Tem foto dele na Rússia, em Moscou, neve e ele descalço. Aí ele entrou na sala. Cara, quando ele entrou na sala, todo mundo calou a boca e fez um silêncio assim peculiar. E aí ele pegou, fez uma saudação e começou a falar, fez uma conferência de mais ou menos 1 hora, agradeceu e foi embora. O meu amigo do lado começou a me cutucar. Uai, você não ia perguntar para ele? Você não ia fazer pergunta? Você não perguntou nada? Até hoje, eu estou tentando me lembrar das perguntas que eu ia fazer para ele. Depois que ele entrou, tudo que estava na minha cabeça sumiu. Que demais. Isso aí é o que os sufis chamam de baraka. A baraka ou baraka, é poder espiritual que os mestres têm. Sim. Então, quando ele entrou na sala, ele silenciou o pensamento. O meu pensamento foi pacificado, foi silenciado. E provavelmente das outras pessoas também. Sim. Porque no caso de um guru, ele tem um darshan, é uma bênção, poder espiritual, né? Então, quando você está na presença de um guru de verdade, e você não é tão casca-grossa como eu sou, você vai acabar em algum momento sentindo, percebendo que você não está na presença de uma pessoa comum. Sim. Entendeu? Sim. Não está na presença de uma pessoa comum. Sim. Né? Então, isso já me aconteceu algumas vezes. Né? Já me aconteceu com 2 gurus indianos. Esse foi um outro mais ou menos no ano passado. E no ano passado, final do ano passado também, com um lama tibetano.
Aliás, 2 lamas tibetanos. Uau. Que aqui onde eu moro, que é o Paraíso na Terra, na verdade, no Paraíso na Terra, em Braslândia, é o Instituto Teosófico de Brasília. É uma espécie de ashram, de campo, um local no campo, numa área de preservação ambiental, onde acontecem eventos desse cunho espiritual, normalmente. Sim. Retiros de yoga, de vipassana, de meditação budista diversas, hindus. Já trouxemos um sheik sufi aqui de Curitiba, né? Legal. Então é um local onde se reúne grupos espirituais para debate, para encontros, para retiros, né? Para cursos sobre ecologia, né? Agora, Oswaldo, ótimo, você tocou no tema que eu queria trazer, que é isso, A Rebelião das Árvores, seu 14º livro publicado, né, você falou sobre ecologia. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, né? Antes de te convidar aqui para o Diário Mágico, logicamente dei uma assuntada geral, mas vou fingir que eu não sei de nada e quero ouvir de você mesmo, assim. Qual que é a ideia desse livro? Como é que ele surgiu? Me conta um pouco. Então, como você disse, esse é o 14º livro, ele vai ser lançado agora em junho, numa pizzaria aqui em Brasília, mas o livro já está disponível na pré-venda, né? Aqueles que adquirirem o livro vão receber aí na primeira semana do mês que vem, receberão o livro nas suas residências, né? Especialmente aqueles que moram fora de Brasília. O livro A está ideia saindo do livro Desculpa. a editora é Proconsciência. Ótimo. Editora Proconsciência.com.br. Proconsciência, que fica em Brasília. Legal. Então, a ideia desse livro surgiu em virtude do grave problema ecológico que nós estamos enfrentando. Uhum. Né? Nós estamos vivendo uma questão ecológica muito séria, né? O Brasil hoje em dia está muito polarizado, politicamente falando. Em alguns casos existem debates religiosos, né? Contraposições religiosas, né? Só que tudo isso tem a sua importância, tem a sua medida, mas tem uma coisa que é fundamental. A coisa fundamental chama-se vida. Né? A coisa fundamental é a humanidade, é a vida nesse planeta. Não pode existir, não tem como existir vida nesse planeta sem natureza. Uhum. E do que a natureza é composta? A natureza é composta só de seres humanos? Ou a natureza é composta de todas as formas de vida que habitam esse planeta? Sim. Obviamente, todas as formas de vida que ocupam esse planeta formam aquilo que a gente chama de natureza. E o que sustenta a vida nesse planeta? As árvores, as algas marinhas que produzem oxigênio e as árvores que produzem oxigênio. Uhum. Além das árvores produzirem oxigênio, além de fornecer madeira para os móveis, além de fornecer frutas, tubérculos, raízes, as árvores, as plantas, além de fornecer frutas, raízes, tubérculos, flores comestíveis, sementes, ainda fornecem medicamentos. Então, se todas as florestas do mundo forem devastadas, ou a maior parte, ou uma boa parte delas for devastada,
provavelmente nós seremos extintos. Uhum. Nós seremos como espécie. O Homo sapiens sapiens será extinto. Então, a ideia desse livro surgiu por uma premente questão ecológica, né? Inclusive vai ter agora, acho que é a COP30, né? Se não me engano, né? Vai ser no norte, né? Vai ser na área amazônica. Vai ter esse encontro internacional para tratar sobre ecologia. Esse livro, A Rebelião das Árvores, a concepção dele tem a ver com essa premente questão ecológica. O livro é um conto, não é um livro muito grande, mas é um livro com 60, quase 70 páginas, mas é um conto ecológico com um pé no realismo fantástico. A ideia básica é que, a cada 100 anos, as árvores se reúnem para debater o futuro da espécie. É uma cimeira, é um congresso das árvores. Só que passar 100 anos para uma árvore, para uma boa parte das árvores, não é muita coisa, né? Uhum. Tem árvores que vivem centenas e centenas de anos, né? Sim. Milhares de anos até. Mas, passado 50 anos da última reunião tradicional, ortodoxa, uma vez a cada 100 anos, passados 50 anos depois da última reunião, uma árvore pede uma reunião de emergência. Uhum. Uma árvore pede uma reunião de emergência. E então, é convocada essa reunião. A reunião é dirigida por uma árvore chamada a Mãe. Essa reunião é uma reunião feita num espaço, podemos usar a linguagem moderna, um espaço digital, holográfico ou etérico, Uhum. aonde as árvores, cada uma representante de uma das árvores, de um tipo de árvore, projeta a sua consciência. Que legal. Projeta a sua consciência e aí, então, elas se reúnem para debater o futuro. Né? Isso é como funciona a reunião tradicionalmente. Só que é pedido a reunião de emergência. Essa reunião de emergência é feita a pedido de uma árvore chamada Luciféria. Luciféria. A rebelde. Luciféria, a rebelde, pede uma reunião de emergência. E ela apresenta uma queixa-crime contra os seres humanos. E ela começa a desfiar. A Luciféria começa a desfiar as acusações contra os seres humanos. O que os seres humanos estão fazendo com a natureza? Quais são as consequências disso? E no final ela pede o julgamento para os seres humanos. E o fim do livro eu não posso contar, Claro. porque eu já dei spoiler demais. Não vai comprar o livro, não é? Sim, que demais, que demais. E da onde que vem essa ideia, assim, Oswaldo, assim, vem de algum insight, assim? Olha, eu escrevi um livro chamado Os Três Porquinhos Filosóficos e o Lobo Curioso. Esse livro, eu acordei de madrugada com ele inteiro na cabeça. Uhum. Porque eu contava a história dos Três Porquinhos para as minhas filhas. E aí essa nova versão dos Três Porquinhos Filosóficos veio. Eu acordei de madrugada com a história na cabeça, veio, eu fui inspirada e eu escrevi. O livro
das Árvores, A Rebelião das Árvores, que é o primeiro livro sobre ecologia que escrevo. Estou com um segundo a caminho. Esse segundo é sobre os animais. Não vou falar agora porque senão a gente se estende por demasiado. Eu acho que já ultrapassei o seu tempo. Mas A Rebelião das Árvores, eu estava caminhando com a minha filha, uma das minhas filhas. Eu tenho 4 filhas e 2 filhos. Estava caminhando com uma das minhas filhas numa entrequadra aqui em Brasília e eu vi algumas cigarras, casquinhas de cigarra numa árvore. E aí me veio uma expressão na mente. A general das 1000 cigarras. Nossa. Então, a mãe, que é a árvore que dirige o encontro das árvores, chamada a mãe, também é conhecida pelo nome de a general de 1000 cigarras. Porque as cigarras... Há um ditado popular que a cigarra canta até estourar, né? Isso não é verdade. Cigarra não canta até estourar, né? Aquela casquinha de cigarro que você vê grudada na árvore, na verdade, é uma ninfa de cigarra, né? A cigarra fica enterrada nas raízes da árvore, e aí quando ela chega naquele estágio, ela sai da terra, sobe pela árvore, se fixa na árvore, e aí ela amadurece, vamos dizer assim, aquela casquinha se rompe e a cigarra sai dali de dentro, as asas prontas, mas enrugadas. Aí as asas vão desenrugando, esticam, e ela fica então adulta e pronta para voar, acasalar, se reproduzir e começa todo o ciclo de novo. Que legal. Então essa árvore é chamada de árvore das 1000 cigarras, porque ela é muito antiga, então ela tem 1000 cascas de cigarra espalhadas pelo tronco. Uau, uau, uau. Então, assim, essa frase que deu origem ao livro. E eu terminei de escrever o livro aqui, numa área que é uma área de reserva, né, uma área de preservação ambiental, que é o Instituto Teosófico de Brasília, vulgo Paraíso na Terra, aonde nós enfrentamos um grande incêndio, daqueles incêndios criminosos que aconteceram no ano passado. Uau. Caramba. Foi bastante difícil o negócio, viu? Muito difícil. Nossa, imagino. Muito difícil. Mas, então, é assim que surgiu a inspiração para escrever esse livro. Mas os outros livros que eu tenho são normalmente livros baseados em pesquisa, né? Esse livro do Ahmed Yazawi Perdão, minha garganta tá horrível. Esse livro do Ahmed Yazawi, eu fiz uma conferência sobre ele, a pedido da Embaixada do Cazaquistão, e aí então surgiu a ideia de fazer o livro, né? Porque é um personagem, assim como o Emir Abdelkader, que é um grande mestre sufi da Argélia, que nós escrevemos a respeito, são personagens pouco conhecidos no Brasil. Quase ninguém conhece, né? Então, e são personagens que têm muito a ensinar, muito a transmitir, mesmo séculos ou dezenas de anos depois de sua morte, né? Então eles têm muito a ensinar, muito a transmitir, e eu acho que é importante fazer esse resgate, trazer o conhecimento desses grandes mestres, né? Trazer a biografia desses grandes mestres para a gente. É sempre um exemplo e um aprendizado. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico. Oswaldo, eu tenho mais uma coisa para te perguntar, que é o seguinte. A gente falou muito sobre as produções, né, literárias e sobre a sua história de vida. Eu queria ouvir qual foi
o fato mais marcante dentro da sua espiritualidade, né? Você citou sobre esse mestre hindu e sem dúvida essa é uma experiência muito interessante, mas é uma experiência que ela é acidental, né? Ela não é proposital, ela não é parte de uma prática espiritual propriamente dita e tudo. Tem algum episódio assim na sua vida que você fala assim, cara, isso foi muito marcante, isso aqui de alguma forma renovou a minha fé ou confirmou algumas coisas, ou pelo contrário, né, desconfirmou e te colocou em conflito com o que já sabia? Tem algo assim que você possa narrar? Olha, essas experiências assim espirituais, eu acho que todo mundo já passou por experiências espirituais, Sim. né? É claro que a pessoa que viveu mais, né? Como eu estou em pé praticamente desde a 14ª dinastia egípcia, já vivi mais que você. É brincadeira, né? Não vamos levar a sério, porque é capaz que Sim. alguém leve realmente a sério isso. Então, assim, claro, eu já passei por algumas experiências peculiares, vamos dizer assim. Mas eu me reservo o direito de não explicitar isso. Sim. Até porque vai ficar parecendo autolouvação, sabe? Exibição. Mas eu vou contar uma experiência estranha. Para não deixar você completamente na mão, Uhum. vou contar uma experiência que me ocorreu e não tem a ver, é uma experiência espiritual, mas não tem a ver com questões de autorrealização. Mas mostra a influência psíquica. Mostra uma influência psíquica. Eu estava casado com uma senhora e é mãe dos meus 2 filhos. Uhum. Ela é americana. E aí, estava casado há pouco tempo, né? Todo casamento no início é uma maravilha, né? Claro, né? As pessoas estão se conhecendo, se descobrindo, né? E estava tudo bem. A livraria já estava aberta, já estava funcionando. E eu trabalhar com a livraria para mim era uma coisa maravilhosa, né? O melhor emprego que eu já tive era trabalhar com a livraria, com a minha livraria. Que legal. Como diz o outro, eu era feliz e sabia. Aí um dia eu cheguei em casa, né? Completamente normal, assim, como estou falando contigo agora e tal. E aí eu cheguei em casa com um estado de espírito absolutamente normal, feliz de estar chegando em casa, pegar o jantar e tal, né? Eu abri a porta de casa, dei um passo para dentro de casa, fechei a porta e automaticamente eu fiquei com ódio. Oh. Não foi uma raivinha, não. Era ódio Sim. mesmo. E eu fechei a porta e automaticamente fiquei com ódio. E comecei a discutir com a mulher, com a esposa. Automaticamente. Não tinha nada de errado. Não tinha acontecido nada de errado, né? Todos os móveis da casa estavam no lugar, não tinha acontecido nada. Eu não tinha brigado com a mulher, muito pelo contrário, tudo estava normal. Não tive briga, não teve nada. Eu abri a porta, botei o pé para dentro, fiquei com ódio. Comecei a discutir com a mulher. E essa pessoa, cujo nome eu preservo, mas, né, quem me conhece pessoalmente sabe quem é,
ela tinha uma peculiaridade, né? Quando ela ficava muito chateada, ela jogava uma coisa no chão para descarregar a raiva dela. Ela jogava uma coisa no chão. Felizmente, no chão. Aí a gente estava discutindo ali na sala, a discussão mais absurda, sem pé nem cabeça. Eu não sei dizer para você hoje sobre o que era a discussão. Eu sei que começou a briga, uma discussão. Ela pegou, foi para a cozinha e jogou um copo de vidro no chão. Quando o copo de vidro no chão caiu no chão e se estilhaçou, fez aquele barulho típico de vidro sendo quebrado, Sim. eu acordei. Ó. Balancei a cabeça assim, sem entender o que tinha acontecido. Eu fiquei me olhando de baixo para cima. O que é isso? O que está acontecendo? Eu nunca tinha ficado com uma raiva tão abrupta, tão violenta, Sim. e sem motivo nenhum. O que é pior. E quando você fica com raiva, né? Porque você está brigando com alguém que está te aborrecendo há longo tempo, que pisou no seu pé, que te bateu, que te agrediu, você tem um motivo para ficar com raiva, né? Sim. Vários aborrecimentos sucessivos, né? Ou a pessoa te agredindo gratuitamente, você acaba ficando com raiva. Excetuando se você tiver um grande autocontrole, você, obviamente, costuma ficar com raiva, ficar chateado, ficar com raiva, aborrecido. E eu fiquei me olhando de alto a baixo, assim, sem entender o que tinha acontecido. Tentando descobrir de onde é que veio tanta raiva, por que eu estava tão raivoso. Aí, a minha esposa de então começou a falar. Já não bastasse fulana de tal, que acabou de sair daqui, brigando comigo. Aí começou a cair a ficha e eu comecei a entender. Uhum. Aí ela contou a história para mim, de que tinha acabado de sair uma senhora que foi até a minha casa pedir um dinheiro emprestado para minha esposa. E a minha esposa ou não tinha o dinheiro ou não achou conveniente emprestar. Então ela negou-se, que não podia. Aí essa pessoa que foi pedir o dinheiro emprestado, que era uma amiga, entre aspas, saiu de lá furiosa, batendo a porta e tudo. Conclusão da história. Aí eu entendi o que aconteceu. A mulher que saiu com ódio, ela saiu com ódio, mas a nuvem vermelha de ódio ficou lá na sala. Sim. O Oswaldo chegou logo depois, abriu a porta e entrou em casa. Você está como em casa, né? Você está como você deve estar agora, desarmado, com seu gato, tranquilo. Você não está esperando ser atacado, Sim. né? Você está na segurança do seu lar. Então você não espera ser atacado. Sim. Então foi o que me aconteceu. Eu cheguei em casa completamente desarmado, aberto, né? E recebi aquela nuvem vermelha na cabeça, né? Que Fui doideira. contaminado pela energia que estava naquele local, que naquele momento era ruim, porque a pessoa que saiu de lá Sim. foi embora, mas deixou uma nuvem negra, uma nuvem vermelha de ódio ou negra naquele local. Ah, E quando o copo foi quebrado, eu meio que, aspas, saí daquela, transe. daquele transe obsessivo de ódio, Sim. Que doido. entendeu? Que Então legal. foi assim. Então, assim, quando se fala em forma de pensamento, quando se fala em energia, quando se fala em egrégora, Aham. agora eu tenho certeza que existe. Tem poder. Sim, A total. a partir daí, eu confirmei que realmente existe, não é mera literatura, né? Que maravilhoso. Que legal. Que legal. Oswaldo, onde que o pessoal faz para te encontrar? Você tá em rede social? Qual que é, né, o seu nome lá, né? Fala pra gente. Então, o meu nome é Oswaldo,
se escreve com V, não é com W. Uhum. Condé, né? C-O-N-D-E, Conde com acento no E, Filho. Então, se você colocar Oswaldo Condé Filho, se você colocar só Oswaldo Condé, corre o risco de você topar com meu pai. Aham, olha só, tá, legal, legal. Mas ele não escreve absolutamente nada, né? Nesses assuntos, especialmente. Sim, Então, Oswaldo Condé Filho, no Facebook, no né? Facebook. Aham. E eu tenho um canal no YouTube, tem pouca visibilidade até, são vídeos curtos, chama-se Ponto de Vista com Oswaldo Condé. Legal. E se você colocar só o meu nome, Oswaldo Condé, no YouTube, aí sim você tem umas 50 conferências sobre mitologia, sobre filmes Uhum. como Matrix, Duna, Senhor dos Anéis, Malévola, O Mágico de Oz, né? Tem conferência sobre Guimarães Rosa, Olha, tem uma conferência sobre Guimarães Rosa no Realidade Fantástica, sei. o canal Realidade Demais. Fantástica tem uma conferência sobre Guimarães Rosa, que deu mais de 15 mil visualizações em 2 semanas, Uau, né? que legal. Então tem umas 50 conferências no YouTube, mas o meu Facebook é Oswaldo Condé Filho, né? Maravilhoso. E o livro A Rebelião das Árvores será lançado em Brasília na primeira quinzena do mês que vem, de junho, aqui em Brasília. Mas o livro já se encontra à venda pelo site da Proconsciência Editora, que é uma editora também de Brasília. Edita também os nossos outros livros, né? Como Ahmed Yazal e a Jornada para o Sufismo, Helena Blavatsky, Teosofia e Sufismo, Emir Abdelkader, Vida e Textos do Humanista Argelino, Os Três Porquinhos Filosóficos e o Lobo Curioso, A Matriz Tradicional de Matrix, né? Guia dos Melhores Filmes Espirituais, Filosóficos e Ecológicos. Então, esses livros estão disponíveis, Que legal. né? Então é isso. Querido Oswaldo, gostaria de te agradecer aí por ter aceitado o convite e ter compartilhado tanto conhecimento com a gente. Foi muito legal. Muito obrigado. Muito obrigado a você e aos ouvintes. Façam contato aí pelo Facebook, principalmente. Eu tenho Instagram, mas eu uso mais o Facebook. Ótimo, ótimo. Maravilhoso. Vou deixar tudo na descrição e aí o pessoal pode conferir lá depois. E ótimo. Aí sim, eu espero que você tenha gostado de mais esse episódio do Diário Mágico. A trajetória do Oswaldo é impressionante. É uma bagagem de 30, 40, 50 anos e que quando a gente tem a oportunidade de conversar com alguém que integrou tantos projetos, conheceu tantas pessoas, teve tantas experiências, isso de alguma forma transforma a nossa perspectiva da espiritualidade. Tanto para quem é iniciante e começou ontem, quanto para quem tem 10, 15 anos de prática, como é o meu caso, e que a gente acha que a gente já viu muita coisa, mas a gente vê que a gente não viu nada. A gente vê que as certezas que a gente tinha acerca do futuro, elas são muito flexíveis e muito frágeis em relação ao que pode vir a acontecer. Quando a gente é novo e a gente se depara com um sistema que conversa com a gente acha que esse sistema ele se identifica com a nossa essência, que ele é a tradução da nossa identidade e que a gente vai se dedicar para ele por completo até a gente alcançar o grau mais alto, até a gente, de fato, solucionar, né, tudo que está sendo proposto ali. Mas basta a gente caminhar alguns pares de anos
E a gente começa a perceber duas coisas. Ou que aquilo que aquele sistema propõe, ele não tem ferramentas suficientes para nos entregar, ou às vezes ele tem ferramentas, a gente consegue aplicar elas na nossa vida, e chega um momento que a gente trabalhou tudo ou quase tudo que a gente podia em relação àquele sistema, mas existem outras coisas que precisam ser trabalhadas, e que aquele sistema não aborda ou não tem ferramentas para conseguir nos auxiliar. E também, né, a gente tem as decepções com a parte humana do caminho, né, com as trajetórias de outras pessoas, com a forma como cada um lida com a própria espiritualidade, né, com conflitos de valores. Então, 20, 30, 40, 50 anos é tempo suficiente para a gente descobrir outras formas de trafegar pela espiritualidade. Pode ter seus dissabores e amargores, e pode ter também as suas surpresas e as confirmações daquilo que é verdadeiro, ou daquilo que a gente teve a sorte de nos tocar de forma mais profunda, né? Às vezes nem é uma questão de valores absolutos, de isso presta, aquilo não presta, essa pessoa é boa, aquela é má, mas também da conjuntura exata de estava no local certo, na hora certa, e essa experiência me transformou, e a partir dela eu consigo traçar mais sentido na minha vida. Eu acho que é mais ou menos por aí. Bom, o Diário Mágico é feito por uma equipe. Eu, Rodrigo Vignoli, sou o seu apresentador de sempre, tal como o Guilherme Neves, lá da @Lefou Produções, também é o nosso editor de sempre. E junto da gente, a gente tem o João Paulo Ponciano, que é o nosso artista e que faz essas capas que você pode ver aí no thumb do seu agregador de podcasts. Então, faça um favor pra gente e avalie esse episódio, deixe seu comentário, né, manda o seu feedback e anote os seus resultados. Lefou Podcasts.